Fala, Olá, Moisés. Tudo jóia? Tudo E aí, jóia. companheiros de Jornada Espírita? Tudo bem? Jornada Terrena, desculpa, estou invertendo tudo já. Terrena. Espíritas na jornada terrena. Isso. Esperamos que estejam todos bem nessas épocas. Um pouco de crise, mas está tudo certo, confiando em Deus e em Jesus. E em nome de Jesus e da Associação Espírita Jesus no Lar, queremos dar as boas-vindas a todos. Sejam todos muito bem-vindos e vamos aos nossos estudos. É isso, Moisés? Isso aí. Mais uma semana aí. Ansioso para iniciar o estudo. Está passando rápido, né? Está passando rápido. Então, vamos fazer então a nossa prece. Vamos todos sintonizando com os nossos guardiães e com o nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, com grande alegria que mais uma vez nos encontramos para estudarmos o Evangelho, sempre no intuito de crescermos com as palavras ditas, com os pensamentos que chegam até nossas mentes, aprendendo sobre o amor, aprendendo sobre como ser melhor para chegar até nosso Pai, Deus. Que todos possamos estar concentrados para que os estudos fluem da melhor forma possível. Que assim seja. muito bem. Então vamos lá. Isso aí. Vamos a ele. Firme. Hoje vamos iniciar o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então estamos no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Quem estiver seguindo aí, vamos iniciar então esse capítulo. Tomo 1. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então disse-lhe: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, 33, 36 e 37. Aqui, nessa passagem, a gente já pode ter muitas, assim, deslumbres, né? Sobre esse ocorrido. Por exemplo, aqui nesse pedaço que fala assim, Jesus fala para Pilatos: se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é daqui. O que ele está dizendo, Jesus? Né? A gente vai até esclarecer um pouquinho mais ao longo desse capítulo. Mas o que ele quis dizer? Está provando para ele que aqui na Terra, no plano físico, é uma coisa. E ele não pertence a esse plano, ele já está no plano espiritual, já está em outro local. Porque, de acordo com a vivência humana, reinos se combatem, reinos se debatem para poder tomar conta, para poder ser mais do que outros. E ele está mostrando já inclusive nessa prisão dele, né, quando aconteceu,
de que ele não quer discussão, porque esse não é o reino dele. E mais para frente ele fala, né, quando Pilatos pergunta para ele se ele é rei. E ele fala, eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Olha só como que Jesus realmente é o nosso mestre, realmente como ele é elevado em amor, né? Ele não veio obrigar ninguém a fazer amor, ter o amor, não veio obrigar ninguém a impor o amor. Ele veio testemunhar, ele veio mostrar que é possível agir com amor. Ele fez um testemunho. Se a gente até pensasse assim, tem um júri, por exemplo, né? A testemunha vai falar o quê? Vai falar o que ela sente, o que ela passou, o que ela viu, sem falar que é o dono da verdade, simplesmente o que ela testemunhou. E Jesus mostrando isso, inclusive ali, né? Então é uma passagem assim bem interessante. Agora a gente vai trabalhar ela. Né? Então a vida futura, no tomo 2. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Claro, se Jesus já estava mostrando para todos qual era o caminho que devemos seguir, né? Mostrando que ele já está em comunhão com Deus e que a gente tende a estar num lugar melhor, é isso que está falando. Não interessa o que está acontecendo aqui em relação ao plano físico. O verdadeiro, nosso verdadeiro lar é o plano espiritual. São as elevações espirituais. E enquanto a gente precisar encarnar, enquanto a gente precisar passar por essa prova da carne, é porque temos que aprender. Já falamos aqui algumas vezes, vamos falar várias vezes para a gente mesmo lembrar que estar na carne é uma escola. Estar encarnado, estar aqui no planeta Terra, né, como nós estamos, é uma experiência de crescimento, algo que a gente precisa melhorar, com certeza. Se você um dia se perguntar, a gente faz isso direto, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso fazer aqui? Qual que é a minha missão? O que eu tenho que fazer? Por que eu vim nesse mundo? Por que eu tenho que sofrer? Qualquer pergunta dessas, qualquer indicação dessas, leva à mesma resposta. Você veio aqui para melhorar. Então, se você está insatisfeito com alguma coisa, melhore. Se você se frustra com alguma coisa, melhore. Se você se preocupa com alguma coisa, melhore. Como é que a gente melhora? Fazendo, executando, agindo. Se de um jeito não estava funcionando, de outro pode ser. Então, se eu me sinto incomodado, por exemplo, com pessoas que mentem, o meu dia a dia tem que ser sem mentiras. E não é simplesmente uma mentira de simples, né? Você está com fome agora? Não estou com fome, não. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de tudo. Nós estamos falando de respeitar as leis humanas, lei de trânsito, lei da fila. Não temos que usar máscara agora? Vamos usar máscara. Não temos que não ter aglomeração? Não vamos ter aglomeração. É a lei humana, é a lei que nos rege. Não importa se nesse momento alguns questionam que sim, alguns questionam que não, mas tem que ser cumprido. Né? Aquela velha história, né? Foi a primeira vez que eu passei o sinal vermelho de carro e ganhei a multa. Mas pode passar o sinal vermelho? Não pode. Então, pode ser a primeira, pode ser, mas eu nunca fiz. Tudo bem, mas agora fez. Então, vamos viver o evangelho, vamos viver a verdade. Um exemplo, né? Esse é só um exemplo. Sem a vida futura como efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. É lógico, isso aqui é a coisa mais lógica a entender
de por que existe a continuação da vida. A gente não está nem falando agora de reencarnação, estamos falando de o corpo perece, não tem a pessoa desencarna, né? O corpo morre, mas nós não morremos, porque nós não somos esse corpo, nós somos espíritos. E é isso que está falando aqui. Essa crença na vida futura, ela elimina muitas e muitas questões de princípios. Vamos imaginar a seguinte situação: não existe continuação da vida. O corpo morreu e acabou. Se fosse desculpa, se fosse dessa forma, para que eu iria cumprir regras? Para que eu iria obedecer leis? Se nenhuma câmera me pegou passando o sinal vermelho, e daí? Qual o problema com isso? E daí? Ninguém viu? Mas, como a gente sabe que existe a continuação da vida, e tudo que fazemos aqui é um histórico do nosso caráter, é um histórico que fica gravado de quem nós somos e de onde vai nos levar, essa é a fundamental. Então você não precisa nem saber a regra, as leis de um país, não precisa nem estudar leis, não precisa nem estudar regras de uma escola, regras de uma cidade, se você for viajar para outro local, se você agir com moralidade, se você tiver bom senso das coisas. Você não vai jogar um papel de bala no chão, nem na Alemanha, nem no Japão, nem na Coreia, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Em nenhum lugar. Nem na África, nem no meio do mato, nem no mar, em nenhum lugar. Por quê? Você está sujando um ambiente que não é seu, um ambiente que é público, a natureza, etc, etc e tal. Então, essa que é a grande diferença da gente realmente saber que existe a continuidade da vida. Porque a gente tem nós estamos e ficamos e ficamos perto das pessoas, ficamos perto de espíritos, ficamos perto de cidades, etc., e assim por diante, de acordo com o que somos, de acordo com o que vibramos. Ao longo dos nossos estudos, a gente vai entender isso melhor, mas é isso que acontece. Já falamos aqui algumas coisas nesse assunto. Se você está focado no bem, agindo, fazendo bem, se você dá importância ao seu próximo, você se importa com os animais, se importa com a natureza, se importa com quem já partiu, você está vibrando, você está nessa frequência do amor, nessa frequência do bem, é isso que você vai atrair para você. O que acontece, por exemplo, quando a gente está num dia de mau humor? Se a gente levanta com os dois pés esquerdos, né? Fica bravo, fica xingando, fica nervoso, o que acontece com a gente? Acontece mais coisa ruim. Aí você acaba chutando alguma coisa e quebrando o pé, vai acelerar o carro e pode acertar alguma coisa, no trabalho não funciona direito nada. Por quê? A gente está naquela vibração de coisa ruim. É um exemplo que a gente entende muito bem sobre vibração. Agora, esteja realmente num dia feliz, num dia bom, agradecido pelo dia, dando um bom dia para uma pessoa na rua. Nossa, um bom dia. Quando eu vou para o trabalho, todas as pessoas que eu passo no caminho, eu sempre dou bom dia, sempre falo bom dia. E eu fico pensando assim, né? Quem sabe um bom dia desse pode até mudar o dia inteiro daquela pessoa. Vai que ela que acordou com os dois pés esquerdos, passou por alguém que deu bom dia e pode melhorar ela. Então por que você não agir com o bem? Essa que é a verdade, né? Esse dogma pode, pois, ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Claro, a nossa conduta, a nossa moralidade, foi o que eu falei, né, agorinha. Cristo veio, né, esteve aqui presente conosco para realmente nos mostrar que é possível ter uma conduta correta, é possível cumprir leis, as leis, né, que Moisés tinha trago,
veio nos mostrar o quê? Que com amor é possível tudo. Jesus sempre conversou com todos, com brandura, falando manso, conversando. Jesus nunca acusou ninguém de nada. Ele sempre usou dos acontecimentos para dar exemplo, né? Todos eles. Ele nunca acusou ninguém de estar fazendo alguma coisa de errado. Você fez isso de errado, você está errado fazer isso. Ele não fazia isso. Ele mostrava com as atitudes das pessoas, veja aqui como é que é, veja aqui como é que tem que ser feito, né? Olha o exemplo que a gente já citou, né, na vez passada da Madalena. Ele não acusou ela de nada ali. Ele simplesmente disse: quem nunca pecou, pega a primeira pedra e atira, então. Jesus era assim, até ali quando ele foi preso. Ele não discutiu com Pilatos. Ele falou: não tem nada a ver estão me falando que eu sou rei, né? Tudo bem, mas não é desse mundo, então a gente não tem conflito não. Sempre com brandura. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos a partilhar sua felicidade. Isso já é algo que o Espiritismo nos mostra, né, sempre nos nossos estudos. Deus não cria nenhum ser diferente dos outros. Nós vamos, ao longo dos estudos, aprender que existe uma hierarquia do crescimento do espírito, mas todos nós fomos criados do mesmo jeito. Jesus um dia foi um espírito inferior também, como hoje nós somos, e elevou, né? Chegou até o Cristo, né? O Cristo seria uma posição, né, hierárquica. E dessa forma, que o Espiritismo nos mostra isso, né? A gente sabe que todo mundo vai chegar ao mesmo ponto. Depende das nossas escolhas, depende do caminho que a gente vai seguir. Tá? Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Então, os judeus, né, que está se referindo aqui, tinham esse conceito de que do Deus severo, ainda estavam trazendo isso com eles. E quando eles viram, né, Jesus ali querendo resolver as coisas com amor, com brandura, por isso que ficaram indignados e querendo salvar, no caso ali, Barrabás, que foram que salvaram, né? Que o Pilatos lavou as mãos, aquela passagem a gente conhece. Então, assim, eles não queriam alguém mudando o conceito de como eles já estavam vindo, de como eles acreditavam, de como eles já trabalhavam essa doutrina. Foi esse ponto crucial ali, né? Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Este mundo é o seu reino, e é aí que ele está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Então é isso que Jesus veio completar, né, que Moisés começou, de uma forma assim, vamos dizer, hoje a gente pode falar isso, né, de uma forma bem rústica, de pegar, vamos imaginar assim, só uma figuração, tá, gente? Mas vamos imaginar aquele cavalo selvagem, né, que está lá bruto, ninguém consegue montar ele, ninguém consegue trabalhar com ele. Então, Moisés seria aquele primeiro peão ali, né, que vai pegar aquela
força bruta ali, que não consegue ter paciência, não quer chegar perto de ninguém, e começar a mostrar com ele, não é assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para ele começar a se aquietar. Né? Depois Jesus é quem? Jesus é aquele treinador tranquilo, suave, que mostra que com carinho, com amor é possível, pode confiar que não vai acontecer mal com ele. Se ele fizer alguma coisa de errado, simplesmente ele não vai conseguir o que quer, né? E pode demorar mais tempo para ficar junto aos outros. É isso que seria Jesus, né? Então, sim, foi só um exemplo, né? Mas é essa a ideia. Jesus veio para mostrar isso, o amor, com amor real, com atitudes, com a gente pegar e fazer o bem que é o nosso caminho. Sem tirando aquela ideia, né, do Deus bravo, vingativo, nervoso, que quer. Tem até uma frase agora, não estou lembrando exatamente, mas é imaginar que Deus seria uma criança com uma lupa na mão e nós somos as formiguinhas, né? E Deus fica ali, querendo queimar as formiguinhas com a lupa, né? Tem uma frase parecida com essa, que está controlando o nosso caminho, senão vai queimar, né? E não é isso, nós sabemos que Deus é puro amor, né? Se a concepção de entender Deus é muito complicada para nós, sim. Mas se Jesus é um espírito que surgiu como nós, chegou onde chegou, fez por nós tudo o que a gente sabe, e a todo momento aprendemos com ele, e sabemos de tudo que Jesus conseguiu fazer e faz por nós, daí a gente tem uma ideia de Deus, elevada, sei lá, ao infinito, né? Porque é o nosso Criador. Todo Criador, ele faz a criatura para ser algo bom, né? Mas sempre espelhado nele, sempre espelhado no que ele, sabendo o nosso potencial. Então, Deus jamais iria querer o mal da sua criatura, jamais queria dizimar, né, um dilúvio com toda a humanidade, jamais queria queimar as pessoas que fizessem o mal, jamais deixaria eternamente uma pessoa queimar no inferno porque fez algo de ruim, e aquela outra pessoa que no último segundo de vida pediu perdão foi para o céu. Não é isso, né? A justiça divina, ela funciona de acordo com precisa ser mesmo, né? Vamos continuar. Entretanto, Jesus, conformando o seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou o dever de dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. É aquela ideia mesmo, né? Jesus sabia que precisava de mais uma, né? Que são as 3 revelações, né? Precisava de mais uma guinada na humanidade, e não podia ser com ele ali. Igual o Manfred já falou algumas vezes, né? Como é que eu vou ensinar trigonometria para uma criança que está aprendendo agora a escrever os números? Não tem como entender, né? Como é que eu vou ler uma dissertação sobre física quântica se eu nem sei calcular a velocidade de um carro? Então, realmente, você não tem como, aquele ditado, né, passar o carro na frente dos bois, né? Não vai funcionar, não vai rodar direito. É a mesma coisa, o Manfred gosta muito de usar exemplo de tecnologia, né? Eu vou colocar um Windows 10 no meu antigo 386. Não vai nem aceitar, não tem nem como encaixar ali no meu 386, não tem nem pendrive no lugar de colocar pendrive nele. É só um disquete. Então, não é compatível, né? Vamos pegar um exemplo mais novo, talvez sair um pouco de tecnologia de um carro, né? Eu quero colocar combustível de avião no meu Chevette. Acho que nem liga, né? É um ótimo combustível.
leva os aviões às alturas, mas eu acho que nem vai ligar o carro, né? Então, não era o momento certo. Na escola, a gente faz isso, a gente vai aprendendo com, com graduações, com escalas, né? A gente não tem como aprender lá do ensino médio antes de aprender a escrever, antes de aprender o beabá. Então, é isso que Jesus quis, se limitou. Ele precisava dele, naquele momento, para mostrar como exemplo que é possível crescer com amor. Não precisa ser com regras de exemplares, apenas seguindo realmente os conceitos do amor. Todo cristão crê, pois, forçosamente a vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença, sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. Eu acho que eu posso falar de mim, acredito que alguns de vocês, quem sabe até todos de vocês, também passaram por isso. Chegaram um dia a procurar a ideia de um novo conceito, aqui eu estou me referindo ao Espiritismo, porque não tinha dúvidas, né? Sem as certezas absolutas do que realmente estava nos trazendo, indagações. Não faz sentido, a gente até teve colocações no início, né, sobre ali Adão e Eva, no início dos nossos estudos, né, a gente teve essas indagações. Realmente, são coisas que ficavam no ar. E agora o Espiritismo é uma das formas da gente compreender toda essa passagem, todos esses conhecimentos e toda essa informação, ensinamento que Jesus nos trouxe. E fechando aqui o capítulo, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país no qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram, são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Eu li todo esse parágrafo porque o que acontece? É para a gente entender de uma forma mais clara, né? O Espiritismo ele veio simplesmente fechar essa corrente, essa ideia, essas revelações mesmo. Por quê? Agora, a gente entendendo que existe, vamos pegar lá no Moisés, somente um Deus, que ele quer que a gente siga as regras dele, ele quer que a gente se une como um povo, que não dependa, que não seja um povo que sirva para um bem de outro, que apenas se eleve. Jesus veio nos mostrando o amor, nos mostrando que através desse amor que vamos chegar até o Pai. Através de amor que a gente vai conseguir se elevar, aceitar e crer que Deus é o Criador de tudo e assim devemos amá-lo, e que o nosso próximo, a todos aqueles que estão ao nosso redor, a todos aqueles que de algum modo eu estou ligado, eu devo amá-los como se fosse eu mesmo. Eu falei mais cedo do exemplo do papel, né? Eu posso jogar um papelzinho no chão aqui, é uma falta de respeito ao próximo, porque esse papel pode, né, com esse e os outros que foram jogados, entupir os bueiros, podem ir para um animal, pode, né, um cachorrinho, um gatinho pode comer e pode asfixiar, e assim vai.
né? Então, Jesus veio nos mostrar esse amor. E o Espiritismo veio fechar essa ideia, mostrando como é a vida futura, qual que é a vida que nos espera, o porquê que eu tenho que fazer isso hoje, sabendo o que vai acontecer depois, aonde eu vou chegar, aonde será o meu caminho, aonde eu vou ser levado de acordo com a minha conduta, seja ruim ou seja boa. Mas eu falei também, né, do caso do inferno, né? Imaginemos assim, uma historinha assim, bem interessante. Uma mulher, uma mãe, muito bondosa, muito cuidadosa, ela sempre ajudou as pessoas, teve o seu filho, cuidou do seu filho, deu alimentação, deu cuidados, e esse menino foi crescendo, ela sempre sendo boa, e ele começou a querer fazer coisas erradas, começou a mexer com pessoas que não eram, já na sua adolescência começou a mexer com coisas que não eram corretas, foi mexer com drogas, acabou se envolvendo com pessoas erradas e morreu num tiroteio. E anos depois, essa mulher também desencarna. Se a gente imaginar a crença de outras doutrinas, né, essa mulher, por ter sido muito boa, foi para o céu. E esse rapaz, por ter sido feito coisas erradas, foi para o inferno. Qual felicidade essa mãe teria em ficar no céu sem seu filho? Daí a gente entende que não faz sentido ser só isso, né? Aí que a gente entende qual que é a nossa conduta e aonde pode levar. Então essa mãe, mesmo desencarnada, mesmo sem seu filho, com certeza ali ela vai ter forças para resgatar o filho dela onde estiver. Todos merecem perdão. Jesus nos perdoou naquele ato de crueldade que fizemos com ele na cruz, né? Todos temos esse merecimento. E o Espiritismo, através dos estudos que a gente tem aprendido, que o Kardec, uma pessoa de uma inteligência inigualável, através do seu conhecimento, né, conhecimento científico, seu conhecimento de perguntas, de questionamento, conseguiu encontrar uma forma de conversar com os espíritos, porque ele mesmo não era médium, ele precisou usar médiums para conseguir isso. Algumas pessoas já relataram para nós que viram o filme, né, que perceberam que ele fazia as perguntas para vários médiums, ele recebia cartas de vários lugares, fazia a sua real seleção para ver o que poderia ser realmente aproveitado, de qual espírito realmente era um espírito que estava. Com certeza, Kardec recebeu coisas também que era para ser descartada, coisas que eram para atrapalhar, né? Se ele não tivesse aquela mente realmente fugiu a palavra, aquela mente aguçada, né, para poder isso para poder investigar e fazer o critério de separar, como qualquer cientista hoje em dia, eu falo assim, que a conduta de um cientista, eu digo, né, não que outro cientista conseguiria fazer o trabalho dele, que eu acho que não vai ter um tão cedo, mas eu digo assim, de pegar algo, pesquisar, de chegar a um ponto, de chegar a uma ideia, é o mesmo conceito. Qual que é a diferença de Kardec? Ele lidou com algo que ninguém estava lidando, lidou com algo que para muitos era tido como alucinação, como coisas até demoníacas, né? E ele entendeu que realmente esse ensinamento de Jesus, com certeza, a gente tem certeza disso, estava totalmente correto, porque a vida continua, a vida existe eternamente, e isso aqui é um ponto, uma passagem. Eu não sei, Manfred, você quer que eu termine com mais um parágrafo? Não sei se dá tempo. Acho que vamos deixar para depois. Eu só gostaria de colocar mais uma coisinha, se me permitir. Queria só, em primeiro lugar, apontar a primeira vez que eu vejo alguém comparando Jesus e Moisés com peões. Gostei dessa. É muito interessante. Parte de uma elaboração. Legal, gostei. Não, eu só gostaria de reforçar a ideia, Moisés, do título, que se levantou muito bem aqui, da vida futura.
e significando isso, quando você levantou os exemplos lá de Chico, Maria Madalena, e lembrando com o que nós já comentamos tempos passados, encontros passados, aqui mesmo, nesses nossos estudos, falando de Paulo de Tarso, daquele despertar, de Santo Agostinho, de Maria Madalena, e vermos também a conduta de Chico Xavier, conduta de Divaldo Pereira Franco e muitos outros grandes médiuns que a gente conhece por aí, e ficamos todos sempre, puxa, mas são eles, né? São eles que são os grandes nomes, são eles, nossa, como eles são bondosos e são especiais. Nós deveríamos parar com isso. Nós deveríamos começar a entender, como bem colocou Moisés há pouco, que todos nós somos criados iguais, com as mesmas oportunidades, as mesmas capacidades. Eles progrediram mais rápido porque eles escolheram isso. Nós não progredimos por quê? Deixa essa pergunta provocativa para todos nós. Por que nós ainda ficamos admirando essas pessoas, esses personagens, e nós mesmos não somos assim? Por quê? O que tão mais interessante foi na vida terrena para nós que nós nos apegamos tanto a isso e deixamos de progredir espiritualmente? Porque esses despertares que citamos significa deixar a vida material de lado, deixar isso em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Estamos falando de deixar para trás, deixar para lá, levar de qualquer jeito a vida material. Não é isso. É arcar e cumprir com suas responsabilidades na matéria, sim, mas entender que a vida na matéria não deve ser mais do que um trampolim para o progresso espiritual. Então, esses seres que destacamos, eles entenderam isso. Nós estamos tentando começar a entender isso. Quando compreendermos, automaticamente nos tornaremos um deles. Seremos espíritos superiores também. Porque aí não deixaremos mais a matéria tomar conta de nós. Tomar a frente, porque nós vamos ver, vou fazer um pequeno spoiler de novo, como a gente gosta de fazer, para deixar as pessoas curiosas. Quem sabe é isso que mantém nosso público, né, Moisés? Esses pequenos spoilers. De que é a matéria que nos conduz. A matéria nos dirige. É qual a gente estivesse num ônibus e esse ônibus não tivesse um motorista, o ônibus fosse por conta própria, dirigindo e indo para onde o ônibus quisesse, e nós lá junto, e ninguém questionando, né? Deixa o ônibus ir. Tá bom, vai parar em algum lugar? Vai bater? Vai fazer sei lá o quê? Enfim, não, nós deveríamos começar a pensar do contrário. Pensar o nosso lado espiritual, a vida imortal. Porque espírito, gente, não morre. Espírito não morre. Espírito desencarna, ou seja, se liberta do corpo e volta para o plano espiritual. E nós vamos voltar para o plano espiritual que circunda o nosso planeta. E este plano espiritual que circunda o nosso planeta é o reino de Jesus. Porque cada planeta tem, nós vamos ver mais para frente, tem o seu próprio Cristo. O nosso é o Jesus, nosso planeta é Jesus, o Cristo, significa o governador, o responsável pelo progresso espiritual dos habitantes, dos moradores, dos espíritos aqui que habitam, sejam encarnados ou desencarnados. Ele, então, é o nosso responsável. Por isso que ele disse, pode ser que eu seja rei, mas não é talvez do jeito que você imagina. Porque rei, do ponto de vista Pilatos e dos judeus naquela época, era nada mais, ninguém menos do que um chefe de Estado, um conquistador. Espada em riste, cadê o microfone, a câmera? Espada em riste, e vamos destruir as nações e vamos ser os soberanos. Jesus, nada disso. Jesus vem ensinar que não é assim.
que nós vamos conquistar o verdadeiro reino. Aquele reino nós só conquistaremos com amor. É isso só que gostaríamos de colocar. E que todos nós, gente, acreditem, todos nós temos condições de nos tornar um Divaldo, um Chico. A gente admira tanto porque a gente não acredita, e ninguém falou para nós ainda, que nós podemos ser um Chico ou um Divaldo. Lógico, com nossas características. Porque o Chico é Chico, Divaldo é Divaldo. Manfred é Manfred, Moisés é Moisés. E cada um de nós somos únicos. Nós podemos nos igualar a eles quando nós, assim, realmente desejarmos. Tá bom, gente? Semana que vem vamos continuar, então, esse assunto interessante. Sim. Vamos ao Livro dos Espíritos, então. É tanto livro já. Paramos na questão de número 30. Então, hoje vamos retomar 31. Isso. Retomar, não. A partir da 31, né? Propriedades da matéria. Então, voltando. Colocou uma pergunta aí, Moisés? Já tem perguntas? Não. Eu apertei errado aqui. Foi erro técnico. O Kardec, então, está investigando, construindo conhecimento. Só fazendo uma rápida recapitulação. Ele está investigando o mundo espiritual agora, da vida espírita, né, que é o reino de Jesus, que falamos há pouco, e também de forma geral. Ele está buscando os elementos gerais do universo. O que é o espírito e o que é a matéria. E aí os espíritos explicaram um pouquinho de cada, e agora o Kardec quer saber um pouco melhor o que é a matéria. Então ele pergunta sobre o peso, se isso é uma característica da matéria, ou se existe um tipo de matéria que não dá para pesar ainda. Existe esse tipo? E sim, existe. Nós ainda não somos capazes de medir isso, mas existe. E falamos sobre um princípio elementar. Me lembro que nós falamos sobre aquele túnel gigantesco de 60 quilômetros, cavados para fazer essa pesquisa, essa investigação da partícula elementar, de que o Kardec já ouvira falar, já estava falando, explicando para nós, inclusive, há 160 anos. E agora, continuando no 31, de onde se originam as diversas propriedades da matéria? Significa, bom, se nós temos apenas um elemento básico, como é que tem tanta variedade? Vamos pensar assim, se é um elemento base, uma partícula base, como então nós temos borracha, pedra, cimento, madeira, tecidos, carne, né? E a nossa carne, o corpo, tem carnes diferentes. Cada órgão é uma matéria diferente, uma carne diferente. Osso, pelos, cabelos que um dia eu já tive, vidro, ferro, ouro. Como assim? Tudo parte de um mesmo princípio elementar. Como assim? Como é que então acontece essas variações? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. Então, o que os espíritos estão respondendo para o senhor Allan Kardec? Sim, é não só a matéria elementar. Mas, pega lá, vamos fazer de conta, vamos ilustrar para facilitar o entendimento. Pega uma partículazinha aqui e deixa ela sozinha. Tá. Agora pega 2, 3 partículas e junta aqui. E aí faz uma cadeiazinha aqui. Aí junta mais umas 3, 4 aqui. Já forma uma pequena molécula. Essa molécula elementar que eles se referem seria o nosso átomo.
Como já falamos na vez passada, o átomo é a molécula elementar, é um grupamento de outras partículas. E a partícula básica é a que eles estão procurando com aquele túnel. Estão confirmando, tentando confirmar cientificamente, provar cientificamente, se isso existe. E aí, essas moléculas vão se juntando a outras e vão formando moléculas maiores. E essas moléculas, então, vão formando a matéria densa que caracteriza o nosso corpo, caracteriza toda a matéria que nós conhecemos do nosso mundo. E aí o Kardec, ele pensando já nessa resposta, já analisando, refletindo, ele questiona o seguinte, na 32. De acordo com o que vens dizendo, os sabores, ou seja, o gosto, os odores, ou seja, o cheiro, as cores, são o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? É isso? Sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Essa resposta é fantástica. E, infelizmente, eu venho de uma época que eu era preguiçoso o suficiente para não estudar como se deve. Não que agora eu já faça do jeito que se deve, mas já faça um pouquinho melhor. Uma certa feita, estamos em 2020, de 9 a 10 anos atrás, viajando pela internet, eu encontrei um artigo e com imagens que, infelizmente, por isso que eu falo, não estudei da forma que devia, eu devia ter salvado aquilo e guardado em um cofre super protegido, porque ali eu tinha encontrado uma tabela que eu nunca mais encontrei. Procurei, não achei mais. Talvez Moisés agora possa me ajudar nessa pesquisa, quem sabe ele encontra, porque ele tem o dom de achar as coisas na internet que eu não acho, tá? Eu não tenho. Como diz o ditado, já que o senhor está cheio dos ditados hoje, cada macaco no seu galho, né? É uma tabela mostrando que tudo no universo vibra. Tudo, 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 tudo. E como vibra? Então tem vibrações mais lentas, um pouco mais rápidas, mais rápidas, mais rápidas, mais rápidas, mais rápidas e mais rápidas. Vocês já ouviram falar em rádio AM e rádio FM? Vou pegar esse exemplo. Rádio AM, para quem é mais do meu tempo, né? Antes de existir o FM, tinha lá ondas curtas, ondas médias, dava um raio lá no Japão, o rádio fazia... Lembram disso? Aquele aparelhinho de madeira, assim, né? Um botãozão grande, um tecido bonitão. Ele trabalhava com um tipo de frequência. Ele vibrava em uma certa velocidade. Frequência é o número de vezes que uma onda faz isso aqui no período de 1 segundo. Estão vendo aqui? Então, rapidinho, vou diminuir a velocidade. Então, quanto mais lento, mais perceptível é. Então, isso aqui é a frequência, a onda. Estamos desenhando uma onda como as ondas do mar. Frequência é o número de vezes que essa onda chega aqui. Então, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, então seriam 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 200 Hz, 5 mil Hz, 200 mil Hz, 500 mil, 200 milhões de Hz, e assim vai. Então, tudo no universo tem as vibrações. O nosso corpo, e olha a sabedoria de Deus, o nosso corpo tem 5 instrumentos, vamos colocar, como está na moda agora nossos estudos, Moisés, 5 aplicativos diferentes, sim, para captar 5 tipos de vibrações diferentes. As mais lentas são captadas pelo tato, e isso por todo o nosso corpo. As vibrações lentas, as que são um pouquinho mais rápidas, são captadas pelas papilas gustativas. Acho que é assim que chama, né? É um nome chique. No caso, a língua. Né? Aqueles
nervinhos que tem em cima da língua. Se vibrar um pouco mais rápido, já estamos no terceiro recorte de frequência aqui. Nós vamos captar pelo olfato, ou seja, pelo nariz. Se vibrar ainda mais rápido, agora vamos falar, aqui já é minha área agora, entre 60 e 20 mil hertz, mais ou menos, isso é mais ou menos, tá? Essa faixa de 60 vibrações até 20 mil vibrações num segundo, nós captamos pelos órgãos auditivos, ou seja, o ouvido, é o som, é o que nós entendemos por som. E veja, a vibração lenta, quem já foi num show com um som mais pesado, aquela bateria, que a gente já percebe de longe, a gente chega a perceber o impacto no corpo, porque são vibrações realmente lentas. Né? Aquela pancada, cada vez que o pirulito, aquele batedor que bate na pele do fundo, o grandão, no chão, ele bate aquela pele, ela chacoalha a uma frequência muito lenta, de 60 a 100, 110 vezes por segundo. Ela é muito pesada, por isso que a gente sente no corpo. Tá? Mas também captamos um pouco no ouvido. Passando dos 20 mil, nós vamos já pegar uma frequência dos olhos, a visão. O rádio é assim. Nós temos os sons mais limpos, mais sujos. O AM, como citamos há pouco, que estava um som mais sujo, ele vibra mais lento, tem mais sujeira. O FM, que inventaram a frequência modulada, que são as rádios de hoje, as modernas, então um som mais puro, mais nítido, elas vibram uma frequência mais elevada. Então ela tem um som mais limpo. Quanto mais rápido vibra, mais limpo é o som. Faz experiência naquelas ondulações que tem no asfalto em alguns lugares, nos sonorizadores. Se você passa lento, você sente ele de um jeito. Se você passa mais rápido, faz um zup, zup, zup. Já perceberam isso no pneu do carro? É o som. Quanto mais rápido você faz, mais limpo ele fica. E aí, na televisão, nós vamos juntar duas coisas. Nós temos a frequência do som, que sai pelos alto-falantes, e tem uma frequência ainda mais rápida, que é a transmissão das imagens. Então, nós temos esses recortes que nós percebemos. Acima dessa da nossa visão, nós vamos entrar nos raios infravermelhos, ultravioletas, raio gama, raio X, raios, enfim, de tudo que é tipo, cada vez mais rápido. Já estamos nos bilhões de vibrações por segundo, daí para cima. E quanto mais rápido, mais puro vai ficando. Eu não sei, talvez, Moisés, você saiba nos dizer qual é a frequência de transmissão das torres do celular, mas é parecido com o que me parece, é isso? É a mesma coisa do rádio, só que muda a amplitude. Uma frequência diferente, um pouquinho, para não entrar em atrito com as rádios. Mas, enfim, traduzindo, o que o Kardec pergunta e o que os espíritos respondem é isso que os cientistas estão descobrindo na atualidade. Tudo no universo vibra. Existe uma teoria, não me aprofundei muito nisso, também nem é o objetivo, mas existe uma teoria que talvez você já tenha ouvido falar, a teoria das cordas, que significa que os átomos são apenas vibraçõezinhas, assim. Em vez de partículas, de núcleozinhos, bolinhas redondinhas, seriam apenas ondazinhas vibrando com as partículas ao redor, sendo atraídas por essa vibração. Então, tem teorias infinitas, mas aos poucos comprovando o que o senhor Allan Kardec já havia levantado através dos questionamentos com os espíritos há mais de 160 anos atrás, gente. Para ver como é que esse homem estava adiantado em seu tempo e como para nós é dificultoso entender coisas que para ele parecia simples, porque ele já está ouvindo os espíritos explicando, ou lendo, no caso, e já está pensando e já começa a elaborar a próxima pergunta. Então você quer dizer que é isso e isso? E os espíritos falam, sim, é isso. Olha só a genialidade dele, como Moisés levantou, né? Quem mais tem essas condições? E aí agora nós vamos ter uma análise do senhor Kardec, em letra diferente. A demonstração desse princípio, se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um,
para o de outro é detestável. O que uns veem em azul, outros veem em vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensível ou salutar. Vou usar a minha esposa de estudo. Você vai saber, não conta para ela, não. Ela não gosta de pimenta. Ela não se dá com pimenta, ela incha, ela tem alergia. Não é que eu gosto e adoro, mas eu gosto de pimenta. Eu gosto um pouquinho de vez em quando, tá? E só um pinguinho, não exagero. Eu sei que os mineiros gostam de, né? Vou derramado no prato de comida. Não, eu gosto de um pinguinho de vez em quando. Para ela já não dá certo. A diferença, como ele colocou lá, o Kardec levantou há pouco, é a diferença de veneno e de remédio. Na homeopatia é isso. Muitos remédios são veneno, mas dependendo da dose, ela transforma em remédio. Eu agora estou tomando, não todos os dias, mas um tratamento que nos recomendaram. Busquem seus médicos, por favor. Procurei um médico também responsável, médico homeopata, no caso, e ele me receitou arsênico. Arsênico, literalmente, aquele veneno poderosíssimo. Só que ele é remédio. Ele ajudou a limpar aqui. Ele fala que isso é preventivo, ajuda até para o coronavírus. Procurem seus médicos, por favor. Estou só dando um exemplo, tá? Então, dependendo de como isso é manipulado e da aceitação do corpo, isso pode ser agradável, desagradável. Tem gente que gosta de funk, tem gente que gosta de erudito. Né? Então, é uma questão de assimilação do próprio corpo, ou do próprio espírito, no caso. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Parece que Kardec está sendo redundante. Ele acabou de perguntar isso, ele falar que sim. Ele está perguntando de novo, é então suscetível a experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim. Vamos lembrar que Kardec gosta de construir conhecimento. Por isso que ele repete, às vezes, a mesma questão com palavras diferentes, porque ele quer ter certeza. Então, ele está perguntando, é de verdade mesmo? Eu estou entendendo direito? É a mesma matéria que é a base de toda a matéria que existe no universo? Que formam as estrelas mais lindas e formam o nosso capim, os nossos bois, os nossos olhos? É a mesma coisa, a mesma matéria? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Tudo está em tudo. E aí, Kardec faz uma análise dessa resposta. O oxigênio, o hidrogênio, para quem tem livros versões traduções um pouco mais antigas, está escrito azoto. Azoto é nitrogênio, o carbono e todos os corpos que consideramos simples, ou seja, os átomos, são meras modificações de uma substância primitiva, na impossibilidade que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-las como tais até nova ordem. Então, para nós é indiferente se um átomo é uma molécula elementar, se é uma partícula, se é isso, se é aquilo, não vai fazer a menor diferença. Quando for o momento de estudarmos isso a fundo, quando nos tornarmos espíritos mais superiores do que somos agora, em intelecto e sentimentos, teremos essas respostas, sem dúvida. Agora não é hora de se preocupar com isso. Agora é o momento de se preocupar, sabe com o quê? Com o que devemos nos preocupar? Com o nosso progresso moral. Acreditar que podemos ser como Chico Xavier, como Divaldo, como Felipe Neri, que é um exemplo que nós citamos muitos aqui. Daqui a um tempo nós vamos postar 2 vídeos deles para vocês assistirem. Fantástico. Quer aprender a fazer caridade de uma forma tranquila, simples
esses vídeos vão nos ensinar muito bem. É um exemplo que nós tomamos para nós também. Quer ser igual um Paulo de Tarso, quer ter despertar de Paulo de Tarso, de Maria Madalena, de Santo Agostinho, é só querer. É nisso que nós temos que nos preocupar agora. E não em saber o que é o átomo, o que é a molécula, isso não tem a menor importância. Tanto é que essas informações ainda não são muito claras nesse mundo. Seres humanos acham que estão sabendo muita coisa, mas na verdade não sabem nada ainda. Porque a cada dia, como nos dizem os espíritos, cada descoberta nova, a cada dia elas são desmentidas, deturpadas ou então transformadas. Não temos nenhuma certeza científica ainda. A única certeza que nós precisamos ter é que nós somos capazes de nos transformar. E é esse o objetivo do surgimento da doutrina espírita. Aliás, perdoe-me, é o motivo das 3 revelações. A primeira para nos ensinar o respeito, a segunda para dar as primeiras lições de como amar, e a terceira as explicações de o que fazer para amar. Então, todas essas 3 revelações têm por objetivo a regeneração moral da humanidade. E vamos convir num ponto. Mais ou menos quando que Moisés, que o teu xará esteve entre nós? Com a primeira revelação? 10 mil anos. 5, 6 mil anos, por aí, né? Mais ou menos isso. Isso que os historiadores acham. Eu, para mim, acho que é mais. Mas, enfim, tudo bem. Vamos ser generosos e colocar 5 mil anos. É suficiente para a gente ficar patinando nessa lama sem sair do lugar, sem nos preocupar com as mudanças devidas, né, gente? É de coçar a cabeça. Para terminar esse capítulo rapidão. Kardec, então, respondeu isso aqui, teve essa análise, e aí ele faz uma outra pergunta. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão 2 propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Eu sei, eu também fiquei com a cabeça meio assim para entender, mas enfim. Força quer dizer vontade e movimento quer dizer direção, tá? Mas calma, não vou me preocupar com isso, não. É que Kardec, ele era também cientista, tá? Ele era astrônomo, era médico, ele era, enfim, muito conhecimento. E ele estava inserido na Academia de Ciências, por isso ele estava ao par das pesquisas da época. E aí ele questionava em cima dessas descobertas e desses entendimentos. E aí ele coloca, então, o que é? A matéria é a combinação de força e movimento? O que é força? É algo apertando. Movimento em alguma direção. Mais rápido, mais devagar. É isso? Resposta. É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar. E conforme a disposição das moléculas. Como nos mostra, por exemplo, um corpo opaco, com licença, corpo opaco. O que é um corpo opaco? Que não dá para ver através dele. E um corpo transparente, que dá para olhar através dele. O que é isso? Disposição das moléculas. Ou seja, é a diferença das moléculas estarem assim ou estarem assim. Se estão assim, não dá para enxergar. Se estiverem assim, dá para ver. Não é isso? Então ele colocou aqui, força, movimento e disposição das moléculas. Simplesmente isso. 34. As moléculas têm forma, um desenho determinado? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Até um desenho a gente não consegue ver ainda. E aí o Kardec continua a pergunta. Essa forma é constante ou ela é variável? Constante é das moléculas, aliás, moléculas elementares primitivas, que são os átomos, né? Os elétrons orbitando ao redor. E variável das moléculas secundárias, que não são mais do que aglomerações das primeiras.
Porque o que jamais molécula, longe está de ser a molécula. Então, para lá do átomo, como já vimos, o átomo quebrado em partículas tem muitas outras partículas. E é o que estão procurando naquele túnel gigantesco. Mais detalhes do que isso, gente, eu não posso dar para vocês, porque não está na minha alçada. Teríamos que conversar com pessoas do nível de Stephen Hawking para entender um pouquinho. Já não é comigo. Moisés, se for com você, eu passo a bola para você. Estou longe. E para... Oi? Estou longe. Acredito que também, né? Espaço universal. Então, agora o Kardec quer saber também do universo que nos rodeia. 35. O espaço universal é infinito ou é limitado? Os cientistas acham que o universo ele é limitado. Lembra aquela teoria da expansão, que houve a explosão do Big Bang e as moléculas estão, aliás, a matéria está expandindo, 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 mas não se sabe, não tem nada aqui. Ele está expandindo, mas não tem nada depois dessa expansão. Ele é limitado. Kardec está perguntando, é verdade isso? O universo é limitado? Resposta, infinito. Suponha, use o pensamento, suponha ele limitado, tá? Aquela ideia mesmo. O que haveria para depois dos seus limites? Depois desses limites aqui, o que teria ali? Tem que ter alguma coisa. Porque se ele está indo para algum lugar, então tem que ter espaço para isso. Esse espaço já seria alguma coisa. Você vê como é que o Kardec ele já pensava antes, bem antecipadamente, né? Ele já pensava um pouco à frente. Isso te confunde a razão? Bem, sim. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. Não tem como. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequena esfera em que vos achais, ou seja, não é no pequeno planetinha, bolinha azul, que nós habitamos, que nós vamos compreender essas verdades. Precisamos evoluir muito. Precisamos adquirir capacidades intelectuais e do sentimento para compreender essas verdades. E como dissemos antes, não adianta nem esquentar a cabeça. Literalmente, perdoe-me essa franqueza, mas essas perguntas nós vamos ler por ler, tá? Porque entender de verdade, ninguém tem condições. Então, são coisas que o Kardec levantou, mas que os próprios espíritos deixam em aberto. E muitas vezes os espíritos são falados, ó, não preocupa com isso, não esquenta a cabeça, não. Kardec faz a análise. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, alguma coisa tem. E assim gradativamente até o infinito, porquanto alguma coisa, embora alguma coisa fosse vazio absoluto, ainda seria isso. E a última pergunta de hoje, o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? O que nós entendemos por vácuo? A ausência de tudo. Existe isso? Não. Não existe vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, aquelas câmaras de vácuo que fazem hoje em dia, elas tiram o ar, obviamente. Mas lá dentro ainda tem mais alguma coisa que a gente não apreende, a gente não percebe. Não existem instrumentos capazes de medir isso. Então, portanto, para nós, não existe mais nada. O vácuo é o vazio absoluto. Mas os espíritos estão dizendo, não existe vazio. Simples assim. E aqui nós fechamos, então, esse capítulo 2º. Semana que vem nós vamos falar do capítulo 3. Muito interessante, cada vez mais interessante, aliás. Esse nosso estudo progressivo. Mas, por hora, é isso aí. Temos perguntas para hoje, Moisés? Hoje não, mano. Hoje estamos sem perguntas. Nossa, explicamos tão mal hoje, ninguém ficou com dúvida nenhuma. A regra é assim, quando explica muito mal, ou explica muito bem, ou explica muito mal. Como a primeira hipótese, pelo menos eu me tiro dessa, porque eu tenho certeza que não é bem assim, então eu expliquei muito mal.
Ou não tem ninguém assistindo hoje, nossa. Tudo bem, brincadeira. Enfim, nos estendemos um pouquinho, porque queríamos realmente fechar esse capítulo, para darmos abertura no capítulo novo semana que vem. Esperamos que tenhamos entendido alguma coisa. Se não, perguntem durante a semana, vão postando as suas questões, seus questionamentos. A partir de semana que vem, então, vamos do 37 em diante. Olá, eu descobri, Moisés, que eu consigo ver as perguntas aqui ao vivo quando publicam. Explicaram bem, sim, obrigado. Mas, enfim, são gentis. Muito bem. Então, se não nos resta mais nada, vamos fazer o nosso encerramento, senhor? Sim, vamos lá. Gostaria de fazer mais alguma apreciação? Não, é isso mesmo. Não, quero sim, quero sim. Então diga. Só pedir o pessoal deixar um comentário para a gente ali na página do Face em relação ao som e ao vídeo. Ver se está ficando bom, se tá dando falha, porque na semana passada parece que deu uma falha, uma interrupção. E pelo que eu estou vendo aqui, hoje talvez o áudio está com algum atraso. Só para dar um feedback para a gente tentar corrigir alguma coisa. Isso. Era isso. Bem colocado, Moisés. É importante a gente primar pela qualidade da transmissão também. A gente tem que sempre estar buscando melhorar. Então, vamos buscar esses momentos, nos harmonizar. Só aumentar um pouquinho a minha música. Depois da euforia dos estudos, vamos equilibrar nossos corações e nossos pensamentos, nos sentindo leves, buscando o relaxamento, a tranquilidade. Nesse relaxamento, sem fazer força, vamos, através do sentimento, com o coração, sentir pela primeira vez a presença de nosso anjo da guarda. Lembrando a todos que ninguém tem a permissão de mais nada, apenas o seu anjo da guarda perceber. Sintam ele tocando no seu ombro, tocando o seu coração, dando um forte e aconchegante abraço. E nesse abraço, retirando as dores, as preocupações, os medos, as angústias e ansiedades. Sintam a sua proteção e a sua presença. Percebam-na neste momento e registrem essa sensação para começar a senti-la todos os dias, em vários momentos ao longo dos dias. Quando estivermos naquela correria infeliz, na agitação, na preocupação, no auge da preocupação, vamos nos recolher por alguns instantes. Se estivermos com outras pessoas, vamos pedir licença e nos desloquemos ao banheiro, que seja, e vamos nos recolher, buscar sentir. Chamem seu anjo da guarda, sintam a sua presença, a lhe confortar, a lhe acalmar o coração. Sintam o quanto esse generoso irmão nos ama. É um irmão que escolheu, pediu para Deus nos proteger, nos cuidar. E é o que ele tem feito, com todo zelo, com todo amor, com todo carinho. Mas, infelizmente, ele gostaria de fazer mais por nós. Mas nós não pedimos, e ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele jamais vai interferir em nossas vidas se nós não pedirmos. Então, o convite, a pedido deles, é: vamos acioná-los, vamos chamá-los, pedir-lhes por proteção, pedir por amparo, pedir por amor, pedir por sua doçura, por seu calor.
Vamos pedir para que nos elevem os pensamentos até Jesus, para sentirmos o seu coração precioso, para que possa nos amar ainda mais, para que possamos sentir esse amor ao longo dos dias, ao longo da vida, esquecendo-nos da vida material e preparando-nos cada vez mais para a vida em espírito, nos juntando a Ele mais vezes, sem medos e sem receios. Ó Jesus, abraça-nos, acolhe nossos corações, sê conosco. Abençoa nossos lares, nossas famílias. Abençoa, Senhor, os lugares onde trabalhamos e nossos empregos. Abençoa as comunidades onde vivemos. Traz a paz, a coragem e a confiança, Senhor. Mas traz também a fé em nós mesmos. Ajuda-nos a acreditar que somos capazes de nos transformar. Senhor Jesus, sê conosco, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Valeu, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Fiquem em paz. Até mais, em paz.